O rosário que deteve um assassino em série. Ted Bundy é considerado um dos assassinos em série mais perigosos dos Estados Unidos no século XX. Antes de ser executado na cadeira elétrica, ele confessou ter violentado e assassinado 36 mulheres. No entanto, especialistas acreditam que ele tenha feito mais de 100 vítimas, embora nunca conseguiram provar isso. Suas vítimas tinham as mesmas características: estudantes universitárias de cabelos longos e escuros. Algumas pessoas dizem que essas características eram as mesmas de uma namorada que ele teve. Uma jovem com essas características estava na lista de Bundy. Mas um conselho da avó dela a salvou sem que ela percebesse. O assassino invadiu a casa da Irmandade Chi Omega, na Universidade Estatal da Flórida, e matou 2 moças que estavam lá. Mas quando ia em busca de sua terceira vítima, algo o deteve. Alguns dizem que quando ele entrou no quarto da terceira jovem, viu que ela dormia com um rosário entre as mãos. Embora ele quisesse tirar a vida da moça, sentiu que uma força misteriosa o impedia. Outras pessoas dizem que essa força misteriosa o impediu, inclusive, de entrar no quarto. O fato é que a jovem não morreu naquela noite e confessou que a avó dela sempre recomendou que ela rezasse um rosário no fim do dia para que a Virgem Maria a protegesse. Além disso, foram os crimes daquela noite na universidade que levaram Bundy à prisão, acabando com sua série de assassinatos macabros. Meu irmão, minha irmã, eu hoje estou pensando nos conselhos que recebemos, nos conselhos que nos salvam, nos bons conselhos que endireitam o nosso caminho, que nos levam a uma vida de progressos. E muito provavelmente, quando ouvimos os melhores conselhos, também estes nos direcionam no caminho de Deus. O que salvou a vida desta moça, você viu, foi a imagem que aquele assassino teve do rosário entre seus dedos enquanto ela dormia. E aquela moça aprendeu a fazer isto, ouvindo o conselho de sua avó. Não é por acaso, também é providência, e eu nem havia me preparado para isto. Hoje nós estamos celebrando os pais de Maria Santíssima, ou melhor, de João Batista, não é? De João Batista, os pais de João Batista. E nós estamos celebrando aqui pessoas idosas que sempre são geradoras de bons conselhos. Avós, geralmente, pais. Também a gente pode hoje aqui recordar o poder do rosário. É realmente um poder que nós não temos a dimensão. Ele surge na igreja nos primeiros séculos e depois ele toma conta do catolicismo, entra na vida de santos ao longo dos séculos, de papas, do mundo católico, dos leigos, e o rosário hoje é uma fonte inesgotável de proteção, de pertença a Deus, de graças, de milagres. Gente, há muitos outros casos em que
a intercessão da Virgem Maria, o manto da Virgem Maria, o rosário da Virgem Maria, protegeu quem rezava com fé e com devoção. Uma das histórias mais conhecidas é a dos filipinos que em 1986, isso vou contar agora algo bem mais próximo de nós, cerca de 30, 40 anos atrás. Filipinos que em 1986 enfrentaram as forças militares de um ditador chamado Ferdinando Marcos, e eles fizeram isso rezando o rosário. Os soldados saíram dos tanques, baixaram as armas e uniram-se ao povo para acabar com um regime ditatorial. E não devemos esquecer também do que o conhecido exorcista de Roma, o padre Gabriele Amorti, em memória, o que ele escreveu em um de seus livros. Ele conta o seguinte: durante um exorcismo, Satanás me disse por meio da pessoa possuída a seguinte frase: cada Ave Maria do Rosário é para mim um tapa na cara. Se os cristãos conhecessem o poder do Rosário, seria o meu fim. A gente não precisa escutar mais nada, né? A gente já tem que pegar o Rosário agora. Nós já temos que pegar o Rosário agora. Aquele assassino em série viu, no quarto da universidade, onde aquela menina estava, uma moça, uma mulher, dormindo, com o rosário entre as mãos. Isto é, ela tinha dormido enquanto rezava. Não é uma superstição que eu estou propondo a você, isto é, somente carregar o rosário, carregar um terço na mão, colocar no pescoço. Isso aí qualquer um faz. Rapper faz, músico faz, atriz faz, apresentador de programa faz. Tem muita gente que utiliza o rosário como objeto supersticioso, achando que andar com aquilo daquele jeito dá sorte. Não, a questão não é mostrá-lo publicamente, mas rezá-lo. E se enquanto você reza ele está visível, ótimo, está testemunhando publicamente. É diferente de quem o utiliza como superstição e que nem sabe como começa a oração de uma Ave Maria ou como se reza um simples terço. Nós temos visto no Brasil uma revolução no mundo católico com a proposta de um simples frei às 4 horas da manhã convidando o povo a rezar, atingindo pessoas de todos os níveis, em todos os lugares. Um frei, um instituto religioso de irmãs e irmãos, o Hesed, tantas outras pessoas também, padres, até leigos, rezando o texto na madrugada, fazendo uma live, uma redescoberta. Tudo isso é um tempo de graça, tudo isso é maravilhoso. Como é que isto chega até nós? Certamente chega até nós como orientação, como catequese, como ensino de pessoas que amam a Igreja, que amam a Jesus, que amam a Nossa Senhora. Portanto, os bons conselhos devem ser dados, especialmente por pessoas com vivência de fé. Neste caso foi a avó daquela moça que deu a ela o bom conselho de rezar o rosário. E desculpe, quanta gente de cabelos brancos, perdendo o tempo pouco que lhe resta, não ensinando nada de bom para os netos, para os filhos. Quantos velhinhos e velhinhas, inúteis, mas não pela idade, por não utilizarem-se bem dos cabelos brancos, dos anos de aprendizado que tiveram na vida, sendo hoje incapazes de conduzir bem seus filhos e seus netos. Aqui é sim uma crítica de alguém que não tem cabelo branco, a alguém que tem, e que por ter cabelo branco e não ensinar nada, provavelmente poderia
ter vivido 50 anos a menos. Enquanto que muita gente, de cabelos pretos ainda, é capaz de fazer muito mais do que esses de cabelo branco, dando a impressão de que já viveram 50 anos a mais, e eu aplaudo a esses. O bom conselho é também uma graça e um dom, um dos deveres daqueles que servem a Deus: dar bom conselho. E bom conselho deve ser uma característica de todos, porém, deveria ser mais forte ainda uma característica das pessoas idosas de cabelos brancos.